YouTube aqui, WhatsApp aqui. Vamos lá, aparatos tecnológicos. E aí tem que ter inteligência emocional, tá vendo? Numa hora dessa você não pode desesperar. Ah, meu Deus, ninguém está acessando, deu problema. A gente tem que ter jogo de cintura aí para poder lidar isso. A gente precisa lidar também ter jogo de cintura para lidar nos relacionamentos, com o filho, com o marido, com a esposa, com tudo, né? Então é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou iniciar nosso trabalho aqui de contato. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que é algo que a gente... Olha lá, ó. Se eu falar para vocês assim, como entender a personalidade dos filhos e acabar com os conflitos e melhorar as relações em 3 meses? Não passa uma ideia de, caramba, Alex, tá bom demais para ser verdade? Ou, eu estou vivendo com meu filho há 20 anos, 30 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, não sei a idade do seu filho, e a gente às vezes tem dificuldade, a gente bate muito cabeça, e como é que você fala que algo de 3 meses você resolve alguma coisa? Ou seja, parece uma fórmula milagrosa. Eu, num primeiro momento, assim, quando eu conheci o Enneagrama quase 15 anos atrás, eu tive essa expectativa também, né? Eu tive essa ideia também de que o negócio, peraí, muito bom para ser verdade. Só que ao longo desses 15 anos eu pude perceber, e aí uma coisa que não tem como a gente falar assim para vocês assim, ah não, o Enneagrama é bom mesmo, Alex, e... Ou seja, como é que eu posso provar para vocês que esse mapa aqui, ó, se vocês olharem aqui esse mapa, tá vendo? Vou colocar ele inteiro, ó. Esse mapa ele explica muita coisa, esse símbolo explica muita coisa. Eu sei que a gente olha assim, poxa, mas o que significa esse negócio? Por que esse símbolo realmente é tão poderoso? E eu vou falar um pouquinho dele, eu vou explicar um pouquinho dele mais aqui para vocês, para que vocês possam entender como é que esse negócio funciona. Mas uma das coisas que realmente assim, me encanta e me deixa animado é porque assim, aquilo que a gente fala aqui sobre o Enneagrama, num primeiro momento, é surreal. Então só sabe o poder do Enneagrama, o poder que essa ferramenta, que esse mapa, que esse símbolo tem na vida de alguém, quando a gente realmente acessa isso. Então se eu mostrar para vocês aqui, ó, olha alguns depoimentos de pessoas. Olha o que as pessoas falam, né? Você olha ali no túbulo, transformador. Não confiem em nós, façam, depois vivam intensamente com a sua sensação de descoberta. Nunca experimentei nada igual. Quero que todos os meus amigos aprendam a usar essa ferramenta. Isso aqui é um depoimento espontâneo da pessoa. Se você for olhar o do lado ali, ó, bom dia, Alex, nossa, amigo, espetacular, maravilhoso, inexplicável. Essas são reações espontâneas, verdadeiras, honestas das pessoas, né? Se a gente colocar aqui, ó, boa noite, Alex, não vou me cansar em te agradecer pelo curso. Agora com 45 anos, olha, não é uma pessoa de 15, 45 anos, consegui me descobrir. Deus te abençoe, né, Karina? Então, olha como alguns depoimentos aqui são legais. Olha o texto que a pessoa escreveu aqui no WhatsApp, tá vendo? Ou no Instagram. Cara, é algo assim que realmente é enriquecedor pra gente, né? Que trabalha com isso, a gente que trabalha dessa forma, trabalhando gente, lidando com gente, ensinando essas coisas para pessoas. Mas tem um depoimento que eu acho que ele é um dos mais valiosos que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho mais outros também, tá vendo? Aqui foram 2 amigas, que uma levou a outra, aí as pessoas... Tá aqui o pessoal agradecendo, né? Não vou ficar aqui fazendo muita propaganda, não pode parecer que eu estou querendo fazer propaganda minha. Mas esse depoimento é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele foi o que me deixou louco, desesperado, assim, né? de ficar assim, caramba, o que você está falando, cara? A primeira vez que eu vi esse post, ó, Alex, voltei na sua página para falar que até hoje eu estou revoltada com você. Quando eu li essa frase, eu disse, pronto, acabou. Sabe? Ferrou. E agora? Né? Caramba. Como assim eu passo a vida toda buscando me conhecer e de repente você chega e me descortina, me desnuda em apenas um dia? Percebe o poder desse negócio? Percebe? Não sou eu falando, não. É uma pessoa que fez o curso, sabe? Eu falar é fácil. Mas é quem realmente está fazendo o trabalho, né? Quem está fazendo esse processo acontecer. Você pode olhar aqui em cima ali, ó, tá vendo? Então, ó, como é que você lança uma flecha tão certeira dessa? E aí não é só o Alex, não sou eu, não é uma coisa minha em particular, tá? Mas o Enneagrama realmente é algo que a ferramenta é muito bacana. Lógico, eu tenho todo o meu método, tenho todo um trabalho que eu faço com isso, mas eu sou muito grato também a essa ferramenta, né? Porque antes de ensinar ela,
já ensino quase 15 anos, eu também fui um participante, eu também fui um usuário, né? Eu também fui alguém que realmente pôde fazer isso aqui. E o que mais me encantou aqui no Enneagrama, né? Se eu pensar assim, poxa, Alex, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que mais esse tema, por que eu trouxe esse tema para vocês sobre filhos, sobre relacionamento conjugal, né? Então, ó, isso aqui, ó, é o meu motivo pelo qual eu acordo, vivo, sonho todo dia, né? Isso aqui é meu harém, eu tenho 4 filhas, né? Tive 2 casamentos, 2 do primeiro casamento, 2 do segundo. Aqui são as 2 mais velhas, ó, estão em Salvador, estavam em Salvador comigo. Aqui são as duas menores do segundo casamento. Aqui é minha 5ª filha, né? Se for pensar, eu tenho 5 filhas, né? Aqui é brincando com a pequena. Ou seja, essa questão, né, de lidar com o filho, sempre foi muito importante para mim, né? Eu sempre vim desse mundo de trabalho executivo, já fui diretor de multinacional, e eu não conhecia minha personalidade, né? Como a grande maioria das pessoas, nós ocidentais, a gente não se conhece muito forte, tá? Então, o que eu pude trabalhar em mim nesses anos todos? Eu só trabalhava, eu focava muito em resultado, em crescer, em sucesso, em dar uma boa vida para as minhas filhas, em dar condições que eu não tive. Pai e mãe sempre pensam muito isso, né? Eu vou entregar para meu filho aquilo que eu não tive, aquilo que não foi muito natural para mim. Então, eu queria realmente me desenvolver. Só que o que eu não estava entendendo é que, por trás disso tudo, tinha o meu ego. Tinha a minha forma de lidar com as coisas, tinha a minha forma de querer sempre reconhecimento, tá sempre querendo ser mais, tá querendo sempre buscar mais, e isso realmente foi para mim desastroso, porque apesar de ter sucesso profissional, meu fracasso, né, como pai, como marido, né, de estar afastado das minhas filhas, realmente atrapalhou muito. Eu acabei perdendo meu primeiro casamento, aquilo foi se afastando, e eu não sabia como me aproximar mais, eu não sabia como consertar. Acabei entrando no segundo casamento, que também não deu certo. E se eu tivesse esse conhecimento do Enneagrama, se eu tivesse tido esse conhecimento antes, eu não teria sofrido tanto. Eu não teria feito pessoas sofrer. E isso é uma coisa que a gente vai falar muito aqui, tá? A gente vai conversar um pouquinho, vocês podem colocar lá, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp, até dar uma olhadinha aqui no grupo se tem alguém colocando alguma coisa. Então, o que isso foi importante para mim, né? Entender que eu sou responsável por tudo, né? E quando eu digo eu, é você, é qualquer pessoa. Você é responsável por aquilo que você faz no outro. Mas você fala para mim assim, poxa Alex, mas eu não fiz nada, foi o outro que fez. É meu filho que age dessa forma. Olha como ele faz isso, isso e isso. E a gente esquece que somos nós quem fazemos as coisas, somos nós quem provocamos isso nos nossos filhos, nas pessoas em nossa volta. E realmente isso é muito problemático, isso é realmente algo muito que incomoda demais a qualquer pessoa. Como assim você está falando que sou eu que provoco em tudo? E é uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, se a gente vou colocar aqui para vocês, nesse mapa do Enneagrama aqui, ó, a gente está falando das 9 emoções. Porque o que mais você está acostumado, o que mais você ouve? Que nós somos racionais, nós somos os únicos animais no planeta que sabem pensar, que tem esse lado racional, cognitivo, que sabe conversar, que sabe pensar, ponderar. Nós somos os únicos que têm imaginação. O animal não tem imaginação, tá? Eles trabalham com instinto e emoção. Só que o fato da gente acreditar que é muito mental, de que, não, Alex, eu penso muito, eu tenho intelecto, a gente esquece que antes do intelecto vem o instinto humano, depois desses instintos vem a emoção, para depois vir um pensamento. Então, para você pensar, ele é o terceiro estágio do processo. Então, primeiro a gente vai trabalhar aí, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês de 3 instintos, os 3 instintos humanos de autopreservação, de social e sexual. A gente vai ver assim, caramba, quase todos os problemas de relacionamento, a gente vai perceber que vem muito dos instintos. A gente não entender essa energia, instinto é energia pura. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali, vou mostrar os instintos. Mas se eu falar para vocês assim, tudo que acontece na vida da gente vem atrelado, vem embasado no processo emocional. Todo o processo vem por isso aqui, ó. O mapa do Enneagrama, se vocês forem ver aí, ó, são 9 pontos e cada um desses pontos significa alguma coisa. Cada uma dessas 9 emoções, elas são responsáveis
por um processo de funcionamento da personalidade. Esses elementos aqui a gente pode trabalhar de forma com que a gente use esse processo de inteligência emocional para nos ajudar, tá? Para poder melhorar as nossas relações. Por que as pessoas brigam? Por que você briga com seu cônjuge? Por que você briga com seu filho? Por que as relações têm tanto conflito? E aí, se eu falar para vocês, assim, eu vou contar uma situação para vocês, por exemplo. Uma historinha historinha não, né? Um caso real. É um jovem de 17 anos, ele estava com um processo com muita dificuldade na escola, ele tinha uma namorada, terminou com essa namorada, e ele estava completamente desnorteado, ele estava realmente assim, muito, de uma forma que ele mudou de escola, ele saiu da escola que ele estudava, porque ele não queria mais estar ali no mesmo lugar que a namorada, e ele mudou de escola, ele estava criando num processo, ele estava no terceiro ano, ia passar no vestibular, ele estava com um ano de vestibular, a mãe estava desesperada, colocou ele no psicólogo, já estava 6, 7 meses no psicólogo, e aí um dia a psicóloga encontrou ele correndo na rua, estava se exercitando, ele de um jeito desbaforido, com cara de ansioso, e a psicóloga ficou preocupada, porque estava inclusive achando que ele podia tomar uma decisão, inclusive drástica na vida dele. E aí tinha encaminhado ele para um psiquiatra para tomar remédio tarja preta, porque estava precisando tomar remédio para poder ele melhorar. E essa mãe veio falar comigo e falou assim, Alex, como é que eu posso lidar isso com meu filho? Porque assim, tá complicado, aí eu comecei a falar de Enneagrama, comecei a falar desse trabalho de coaching, de desenvolvimento humano, usando o Enneagrama, comecei a explicar muito essa questão de personalidade e ela aceitou que eu conversasse com o filho dela. E aí eu marquei com a criança, né, com o jovem, foram 2 horas de conversa, eu comecei a entender o que estava por trás de tudo. O tipo dele era o tipo 4 do Enneagrama. Então, e era um 4 autopreservação, que a gente vai falar de instinto daqui a pouco. Então, quando a gente fala que a pessoa é uma inveja, é uma intensidade emocional, porque ela está num processo emocional, e uma pessoa que está sempre buscando o que ela quer, o que ela sonha. Então ele idealizou demais a relação com a namorada. E o que aconteceu isso? O que aconteceu com essa criança, com esse jovem? Ele despirocou, ele ficou transtornado, porque ele começou a imaginar, se ela não está comigo, ela vai estar com outro. Ele começou a projetar o que poderia estar acontecendo, o que aconteceria com aquela pessoa ali depois. E isso deixou ele desnorteado, deixou ele completamente sem saber o que fazer. E aí eu comecei a mostrar para ele exatamente o que eu fiz, entendendo que ele era um tipo 4 do Enneagrama. O que eu falei com ele? Cara, você já pratica esporte? Ele, não, eu faço judô. Você pratica? Não, eu faço competição, eu pratico, eu vou para campeonatos. E aí eu falei com ele assim, quando você vai para um campeonato, você está imaginando que você vai ganhar ou perder? Ele, não, Alex, sempre eu estou imaginando que eu vou ganhar. Tá, mas então você já ganhou em todos, né? Todo campeonato que você participa, você ganha. Ele, não, lógico que não, eu já perdi várias vezes. Eu fiz, então, quando você perdia, você voltava para casa e fazia o quê? Largava o judô, desesperava, chutava o pau da barraca? Ele, não, eu treinava mais e eu ia para um próximo para tentar ser melhor. Eu fiz, por que você não pode fazer isso com o seu relacionamento? Por que você não pode usar isso do seu relacionamento para o próximo relacionamento? O que você falhou? Aí você pode usar a sua inveja, que é a sua capacidade de comparar, de fazer a autocrítica, aonde você errou e o que você pode fazer de melhor num próximo. Como que você pode sair desse turbilhão emocional? Cara, você é um cara bonito, você é um cara bem apessoado, que malha, que corre, inteligente, bom aluno. Quantas mulheres não te querem? Por que você está preso a algo que já aconteceu? E isso é uma coisa muito comum do tipo 4, ele fica preso ao que aconteceu. E aí ele fez assim, caramba, realmente, a gente começou a conversar sobre estratégia de como é que saía, e aí ele começou, no dia seguinte a mãe dele me liga. Alex, o que você fez com meu filho? Eu fiz, Ave Maria, o que aconteceu? Né? Fiquei desesperado. Meu filho é outro, ele mudou. Ele está completamente diferente, ele passou, ele já está indo diferente, ele conversa, ele não queria mais conversar com a gente, ele estava criando confusão o tempo todo dentro de casa, acabou com esse processo todo. Ou seja, percebe como se entender a causa raiz. Que é isso, gente, que eu gosto do Enneagrama. É que ele é a causa raiz, a gente entende a motivação humana, por que as pessoas fazem tudo o que fazem na vida. Tá? Isso é algo muito valioso. Outra coisa também que é muito valiosa no Enneagrama, não sei se vocês já ouviram falar aqui, por exemplo, dos instintos humanos. Nós temos 3 instintos, que é o de autopreservação, social e o sexual. O autopreservação é quando você está sempre olhando para você, para o que você precisa, para o seu bem-estar, para a sua necessidade,
para o que você está querendo demandar, está sempre voltado para isso. O sexual é um olhar, deixa eu colocar aqui, mudar o vídeo, o sexual já é um olhar para o outro, é o que eu faço para o outro, como que eu crio mais intimidade e processo com o outro. Então eu não quero estar com todo mundo, eu deixo de olhar um pouco para mim, para olhar para o outro, e eu não estou muito preocupado com todo mundo, eu estou preocupado com aquela pessoa em particular. E o social é uma visão maior de todo, de família, de grupo. São aquelas pessoas que precisam do grupo, que gostam do grupo, que dependem do grupo para poder sobreviver. Então, quando a gente entende esses subtipos, a grande maioria dos problemas conjugais, problema de relacionamento com o filho, se você for muito social, o que você vai ser como pai, como mãe? Uma pessoa muito mais voltada para quê? Para olhar a família, para olhar o núcleo como um todo, para olhar o que o todo precisa. Mas e se seu filho for autopreservação? O que ele está querendo? Ele está querendo para ele. Ele quer o seguinte, olhe para mim, não quero saber do meu irmão. Ah, mas eu estou fazendo para os dois. Não quero saber dele, eu quero saber de mim. Eu quero me garantir. Então é uma pessoa, será uma pessoa, ou criança ou adulto, que demanda muito para si. Não gosta de muitas vezes dividir, tem mais dificuldade de dividir. Já uma pessoa sexual, ela vai fazer muito pelo outro, ela às vezes deixa para ela. Então a gente como pai, como mãe, precisa estar atento a isso. É o que eu faço, né, como o responsável, né, seja pai, seja mãe, seja um líder, seja um empresário, o que for. Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o Enneagrama ele é muito mais amplo, que ele pode atender a muito mais gente. Então a gente começa a falar e a resolver os problemas de relacionamento. Porque eu começo a entender o seguinte, espera aí, o problema não está no outro, está em mim, é o que eu provoco no outro. Eu acabo não conseguindo me conhecer ou perceber o que está acontecendo comigo, mas eu vejo o que está acontecendo com o outro, eu sei o que está acontecendo com o outro. Então, quando a gente entende essa parte desses instintos, quando a gente entende esse processo, quando a gente sabe usar esse mapinha aqui, ó, para desenvolver pessoas, é muito bacana. E aí eu vou falar contar uma historinha para vocês, uma outra situação. Foi uma mãe, olha como a gente pode resolver, quando eu falei, lembra? Melhorar relacionamento em 3 meses, como acabar com os conflitos. Porque os conflitos vêm muitas vezes porque a gente não sabe o que está provocando eles. E aí, ó, perceba o que acontece com esse mapinha aqui, ó. Era uma mãe tipo 2 do Enneagrama, que está ligada ao orgulho, à vontade de ajudar, de fazer muito pelo outro, só que ela fazia para todo mundo. E o filho era um 4, que é a inveja, que é a comparação, e ele estava sempre comparando as coisas com o filho, ou com o irmão. Ah, porque você não faz isso para mim, mas você faz para meu irmão. Ah, para meu irmão você deixa, para mim não. Ele estava criando um processo, ele queria o quê? Mais atenção para ele. Ele queria mais vínculo com a mãe. E a mãe sempre atendendo a demanda de todo mundo, de família, de amigos, uma pessoa extremamente prestativa, uma pessoa de um coração do tamanho do mundo. Só que ela não dava atenção mais particular, mais exclusiva para esse filho. E olha o que essa criança fazia. O que ele tinha como percepção de mundo? Minha mãe não me dá atenção, minha mãe não liga para mim. Ela não. E aí ele começou a ter o quê? Sensação de perda, que é o tipo 4, muito forte essa questão de sensação de perda. Ele começou a achar que a mãe não estava dando atenção para ele. Ele começou a criar problema. Não queria mais ir para o inglês, ele estava para mudar, não queria mais ir para a escola, não estava querendo mais ficar sozinho. A mãe precisou viajar, ele criou maior dificuldade. E o que aconteceu com isso? A mãe desesperada, porque não sabia como resolver, e aí eu mostrei para ela, olha, você é um 2 autopreservação, então você gosta de fazer para todo mundo, para você se sentir bem, você está muito preocupada com o seu se sentir bem, então quanto mais você ajuda todo mundo, mais você se sente bem, que é a autopreservação, e seu filho muito preocupado em comparar você com todo mundo, ou seja, o quanto você dá atenção para os outros e não dá atenção para ele. Então faz o seguinte amanhã, esquece o celular, larga tudo, não olha mais para isso e faz um trabalho só com seu filho. Passa o dia inteiro com ele, fazendo coisas que ele gosta, dando atenção exclusiva para ele, mostrando o quanto que você está realmente voltado e pensando em fazer isso para o seu filho. E aí ela fez isso no dia seguinte, e aí ela voltou para mim e falou assim, Alex, foi mágico o meu dia, assim, meu dia foi completamente diferente. Porque a criança que saiu de manhã foi outra que voltou. Meu filho mudou. E aí eu falei com ela, não foi seu filho quem mudou, foi você quem mudou. A sua forma de lidar com seu filho
foi diferente. E aí você pôde realmente lidar com ele do jeito dele, fazer com que ele entendesse, dentro da necessidade dele, a orientação que eu fui dando para ela, fez com que a criança mudou completamente. E ela mudou em um dia. Aquele outro jovem mudou em 2 horas de conversa. E eles falam assim, Alex, você é mágico? Não é o Alex que é mágico, eu não quero crédito para mim, eu quero crédito para esse mapa aqui, ó. Eu quero esse entendimento daqui, ó, tá? Dessa relação que acontecia entre o 2 e o 4, por exemplo. Isso aí eu posso falar de vários tipos, eu posso mostrar o funcionamento disso para vários tipos. Entender a dinâmica desse mapa é valioso demais para o nosso funcionamento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu vou dar um exemplo de ponto, né? Ou seja, olha como esse mapa ele pode ser rico. Deixa eu colocar aqui um. Pronto, deixa eu colocar aqui, ó. O ponto 1 é o ponto da raiva. A raiva também está muito ligada ao quê? A dever, a obrigação. Você tem que fazer. É para fazer agora, é para fazer certo. Qual é a seta que está ligando para o ponto 1? É o ponto 7 do Enneagrama. Esse ponto é o ponto do prazer, da satisfação. Ou seja, quando você bota seu filho, por exemplo, para ir fazer o dever, você está fazendo o quê? Levando ele para esse ponto 1 aqui, ó, independente se ele é 1 ou não. Por que ele está chateado? Pô, eu não queria fazer isso. Lógico. Qual é a preocupação dele? Eu quero me divertir. Então, você está tolhindo ele de se divertir. Isso gera o quê? Raiva. Aí você vê a criança fazer birra, fazer chateação e ficar teimando. Você pede para ele fazer, ele não faz, porque você está tolhindo ele do prazer. E aí, o que você faz com a criança quando ele faz isso? Você vai lá e dá uma bronca. Olha o movimento que acontece quando você dá uma bronca aqui, porque ele não está fazendo a tarefa, o dever. Olha o que ele vem para o 4. Aqui é o ponto do quê? Do sentir, do sofrer, do se magoar. Aí ele vai ficar doído. Na cabeça dele, gente, foi você quem provocou aquele sofrimento. Ele não entende de que ele está errado. Ele entende que você está provocando o sofrimento. E isso vai fazer toda a diferença para essa criança. A forma como ele vai perceber o mundo vai fazer completamente diferença. Então, quando eu começo a entender de que esses pontos, eles se interligam, quando eu faço com que a pessoa entenda, por exemplo, e isso é uma coisa muito importante, como é que você age com seu filho? Como é que você é de personalidade? Como é que o seu marido ou sua esposa funciona? E aí você começa a entender, peraí, muitas vezes é o meu jeito que faz o outro. A minha relação conjugal, a casa provoca aquela relação. Deixa eu dar um exemplo para você. Você tem uma criança que é um tipo 9, por exemplo, do Enneagrama. O 9, é a emoção que sustenta a personalidade dela, é a indolência. É aquela criança que sempre cede, que sempre está ali, não sei, deixa para lá, melhor não, sabe, vai dar confusão, deixa, se vai ter estresse, deixa para lá. Então ele está sempre cedendo. Se você cria um ambiente onde você obriga essa criança, a coisa que ela mais odeia no mundo é se estressar. O tipo 9, a criança tipo 9, ela odeia o estresse, a confusão, a briga, a chateação. Ela não gosta disso. Então, quando você faz esse trabalho de fazer com que... Deixa eu mudar aqui, peraí. Quando você faz esse entendimento, e aí você vai lá, se posiciona, menino, briga, xinga, ou cria um ambiente de muita confusão dentro de casa, o que seu filho vai fazer? Ele vai ceder mais ainda, ele vai se fechar mais ainda. E aí ele vira um adulto sem se posicionar. E aí você reclama, poxa, meu filho até hoje fica aqui, até hoje ele não faz. Meu filho aceita tudo. Tá, mas quem é que acabou influenciando na personalidade dessa criança? Só ele ou você tem responsabilidade com isso? E quando a gente não se entende, gente, tem uma coisa que eu gosto, assim, por exemplo, em todos esses anos que eu mexo com Enneagrama, que eu trabalho com isso, quando a gente não se entende, olha o que a gente provoca nas crianças. Cada dia mais as crianças estão mais ansiosas, percebem? A ansiedade está aumentando. Por quê? Porque tem uma demanda de expectativa muito grande. Antigamente a gente não tinha quase atividade nenhuma. Hoje em dia as crianças têm inglês, têm capoeira, têm karatê, ele tem isso, tem banca, tem reforço escolar. É tanta coisa. É jogo, é vídeo, é assistir Netflix, tem um monte de atividade. Isso cria uma ansiedade porque isso vai criando uma tensão de que eu não dou conta. Qual é a pressão que um jovem de 20, 30 anos atrás tinha? Era muito baixa. E quantidade de pressão que existe hoje, isso vai criando uma ansiedade, o desempenho escolar cai. Por quê? Porque as aulas são enfadonhas.
Quando a gente fala ali do Eneagrama, a gente está falando de 3 grandes centros de inteligência. A gente está falando do centro ativo, a gente está falando do teórico e do emocional. Você já estudou também. Me fala o seguinte, o quanto escola é prático. O quanto aquilo que você está estudando é algo aplicável, que você vê na prática, que você pode realmente fazer na prática. O quanto a gente cria um ambiente legal para que as pessoas se sintam bem, ou tenha propósito. Então fica só uma coisa teórica, é o ensino pelo ensino. Então por que eu vou me animar com isso? Se eu posso ir no YouTube, antigamente a gente dependia do professor para passar alguma coisa para a gente. Agora não. Agora a gente não depende mais do professor. A gente vai no YouTube e tem tudo lá. Todo mundo pode ter a aula que quiser, pode ter o conhecimento que quiser. Antigamente eu tinha que ir para a escola para fazer isso. Então, por que eu vou me interessar por algo que eu não vejo utilidade? Percebe como isso vai criando uma situação nesse sentido? Dificuldade de se relacionar é um outro fator. Deixa eu jogar o videozinho aqui para cima. As crianças estão com dificuldade de se relacionar porque elas estão cada vez mais fechadas, cada vez mais introspectivas. Déficit de atenção, muito também por isso, porque tem muito estímulo fora e aulas enfadonhas. Acaba assim, eu quero fazer outra coisa, eu não quero estar ali. E aí o professor reclama, seu filho tem problema de atenção. Aonde que você vê um professor dizer, minha aula é enfadonha, minha aula é sem graça? Ninguém assume isso. Mas ele fala o quê? Que seu filho não dá atenção. Irritação e agressividade, tristeza e afastamento. A gente percebe que o índice de suicídio tem aumentado 200% nos jovens. Ou seja, criança tendo depressão, tendo vontade de se matar, porque não está vendo sentido no mundo. E isso tudo a gente pode resolver quando se conhece, quando conhece o outro. Isso é muito valioso, isso é muito legal. Tá? Uma outra coisa também que a gente pode fazer assim, poxa Alex, como é que eu consigo, por exemplo, quando eu me desenvolvo, o que eu posso melhorar, né? Eu posso lidar melhor com esses conflitos, porque eu passo a entender o que eu provoco nas pessoas. Eu posso atacar o problema na raiz, como aquele exemplo que eu dei do jovem, que em 2 horas de conversa. Eu posso trabalhar, por exemplo, me conhecer de forma mais profunda e saber que eu que sou responsável pelo... Então, se eu sou responsável pelo que acontece com um filho meu, por exemplo, eu preciso mudar, às vezes, alguns comportamentos meus. O que eu preciso mudar para melhorar a minha relação? Para eu fazer melhor com meu filho. Então, isso é algo valioso. A gente pode entender, por exemplo, o que a gente provoca de ruim no outro, entender a personalidade, por que meu filho faz o que faz, por que ele não come, por que ele não estuda, saber agir corretamente, né, nos momentos difíceis, se você se conter emocionalmente em relação ao que o seu filho, o que as pessoas fazem. Isso é muito valioso também, entender dessa forma. Então, são benefícios assim realmente bem fortes. Tá? Que faz com que a gente tenha uma diferença muito grande, que a gente se entenda muito mais. E aí deixa eu colocar algumas questões que o pessoal trouxe para mim aqui no grupo. Ó, vou pegar aqui no WhatsApp. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, no grupo, né, para vocês, assim, né, para quem participou do grupo aqui, né. Alex, eu perguntei, né, assim, o que seria uma coisa muito bacana, né, o maior desejo que vocês têm em relação a filhos e relacionamento, né? Algumas pessoas colocou assim, né, obediência e mais amor ao próximo, tá? Entender como funciona a personalidade deles, né, o que é o que estimula, o que os poda, como abordá-los e como extrair o melhor de cada um. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Quando a gente tem um conhecimento a mais do que o comportamento. Se você chega para mim, por exemplo, fala assim, eu vou dar um exemplo de 3 situações, de 3 filhos de um mesmo pai. Tá? Imagine um pai alcoólatra, que chegava em casa todo dia e batia nos filhos. Todo dia ele chegava em casa e batia nos filhos. Todo mundo apanhava, passou anos fazendo isso. Os 3 se reúnem como adultos e você pergunta para os 3. E aí, como é que foi sua infância? Aí tem um que vai falar assim, nossa, você não sabe como era. Minha vida era muito difícil, meu pai chegava, eu já ficava imaginando. Esse era o tipo 4, ó, do Eneagrama. Eu já imaginava como meu pai ia chegar. E aí eu já sentia aquilo, eu já sabia o que estava acontecendo, eu já sofria por antecipação. Aí pergunta para um 7, que é prazer, que é gula, e aí, como é que era com seu pai? Nossa, você não tem noção, meu pai chegava em casa e eu ficava, eu corria, e aí eu tinha que sair correndo para não apanhar, largava meu irmão na frente, cara, ele está falando aquilo como se fosse agradável, como se fosse algo prazeroso, sabe? Como se fosse algo, uma brincadeira.
Ele está desprovido, o outro, enquanto o outro tem uma carga emocional enorme, aquele segundo irmão lá, o outro filho, está levando a coisa na brincadeira. Aí você pergunta para o terceiro, e você, como é que era essa mesma relação desse mesmo pai? O que essa pessoa fala? Não, Alex, meu pai sabe como era, né? Meu pai bebia, coitado, ele também, eu entendo ele era uma pessoa que estava com dificuldade, e a vida dele também sempre foi muito difícil, e aí eu entendo muito meu pai. Eu sei o que está acontecendo com ele. Então, olha com uma capacidade de deixar para lá, de engolir, de harmonizar para evitar confusão. 3 filhos iguais, dos mesmos pais, da mesma mãe, vivendo a mesma situação, cada um com uma interpretação de mundo diferente. E aí, como é uma máxima, gente, que eu acho que é muito valiosa, como é que eu posso tratar meus filhos igual se eles são diferentes? Ah, eu sou igual, Alex, eu sou justo porque eu trato todos iguais. De repente, você pode estar sendo a pessoa mais injusta que tem, porque você está tratando todo mundo igual, com pessoas muito diferentes, com percepção de mundo diferente. Então, qual é a melhor estratégia, né? Se eu puder resumir isso aqui para vocês, para a gente ter assim, qual é a melhor estratégia para eu realmente mudar meus relacionamentos? Primeiro é me conhecer. Primeiro é saber o que me motiva, o que me causa, o que me incomoda, o que me faz mal. Depois, começar a entender o outro. Começar a pensar no outro. Começar a olhar o seguinte, peraí, o que eu posso fazer pelo outro, do jeito do outro? Porque a gente costuma muito fazer as coisas para o outro, querendo que o outro faça o que a gente quer. Ou impondo ao outro o que nós somos. E isso acontece nos relacionamentos conjugais, e vai acontecer muito também na relação com os filhos. Isso vai atrapalhar demais, porque você está impondo uma forma. E aí, qual que é a melhor estratégia? Me conhecer, conhecer o outro, para que você possa ter o terceiro vértice desse processo, que é a harmonização. Que é o fazer o seguinte, como é que eu posso amenizar, né? Ou conciliar a minha personalidade com a personalidade do meu filho, a minha personalidade com a personalidade do meu cônjuge. Essa é a coisa mais valiosa que eu aprendi no Enneagrama. Se eu tivesse o Enneagrama, eu falo muito o seguinte, eu perdi 2 casamentos, eu criei vários problemas para as minhas filhas, porque eu acabei mudando de cidade e a separação me distanciou, não amorosamente, nem financeiramente, nunca deixei falhar nada, mas me distanciou amorosamente, eu não estava lá fisicamente, eu não estava olhando um monte de coisa, eu não estava ali para conversar no dia a dia. E aí eu falo muito o seguinte, se eu tivesse tido o Enneagrama, se eu tivesse esse conhecimento há 20 anos atrás, eu não teria me separado. Eu teria tido elementos para poder consertar meu casamento. Em vez de deixar ele caminhar para um processo que destruiu-se, e o segundo idem, eu poderia ter revertido a coisa, quer dizer, nem precisaria ter o segundo, tá? Mas eu poderia ter consertado isso. A gente tem esse poder, você tem esse poder de se consertar, de consertar o outro, de melhorar relacionamento. Mas para isso tem que existir um autoconhecimento mais profundo. Para isso a gente tem que fazer um trabalho. Agora, recente, a pessoa falou assim, Alex, não tem um jeito mais fácil da gente se relacionar com as pessoas? Não tem. Porque dá trabalho, se conhecer dá trabalho, saber o que você tem de ruim dá trabalho, incomoda. Dói às vezes você perceber que é você quem fez mal para o outro, doeu muito em mim. Saber que eu magoei minhas filhas, que elas se sentiram muitas vezes abandonadas ou desprezadas, porque o pai saiu, foi para outro casamento, aí teve mais outras 2 filhas, então ele não me quis. Gente, o que eu trouxe de sofrimento, de dor emocional, tá, para as minhas filhas, não tem preço. Se eu pudesse voltar, e aí eu ouvi outro dia alguém falando para mim assim, poxa Alex, mas tudo isso que aconteceu de ruim também, não faz a gente ser o que a gente é hoje? Não foi o que moldou nossa personalidade? Foi. Sim, mas precisa sofrer, precisa fazer o mal para isso, precisa fazer mal ao outro. Não fazer intencionalmente, tá? E eu te digo muito assim, nessa questão de filho, a gente faz muito mais mal ao outro, querendo fazer o bem, do que com vontade de fazer o mal. Gente, nós temos o poder de destruir uma personalidade, de construir algo ruim no outro, por causa, às vezes, de uma frase, por causa de uma tarde, por causa de um momento. Minha filha já grande, eu tive uma discussão com ela uma vez, por causa de uma
coisa que eu falei, uma frase que eu falei. Ela falou um negócio que me incomodou, que me agrediu, e aquilo fiquei magoado, pé da vida. E aí, por causa de uma coisa que ela fez, o que eu fiz? Falei algo. Pronto. A dor que eu criei foi uma dor emocional. Ela ficou 3 anos mal comigo. A gente tinha uma relação péssima nesses 3 anos. A gente tinha uma relação maravilhosa antes. Ficamos muito mal. Deu muito trabalho consertar isso, mas muito trabalho. Eu tive que usar tudo que eu conhecia de enneagrama, eu tive que ir para lá e vai para cá. Minha filha é um tipo 6, então assim, se você faz alguma coisa para um 6 que você fere a confiança dele, ele não confia mais em você, porque ele está sempre alerta que você pode fazer de novo e isso acaba, vamos dizer assim, atrapalhando muito as relações, né? Acaba se tornando, vamos dizer assim, difícil você reconstruir a confiança, então deu muito trabalho. Foi dolorido demais para mim ter esse tipo de situação. Então será que se eu tivesse o enneagrama, tudo bem, eu vou formar a personalidade dela? Vou, mas quanta coisa eu posso estar fazendo de ruim? Quanta coisa eu posso estar fazendo que realmente vai prejudicar minha filha, que eu podia estar fazendo diferente? Percebe como isso é valioso, como esse autoconhecimento é valioso? Você fala para mim assim, poxa Alex, mas como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso me conhecer? Será que não tem um caminho mais rápido, um caminho mais fácil? Cara, não tem. Infelizmente não tem. Essa é a parte, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer esse trabalho. Mas existe como fazer alguma coisa? Existe como a gente se realmente conhecer? Existe como a gente trabalhar e trabalhar isso no outro? Tem. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Se eu puder falar, por exemplo, o que a gente... Eu já trabalhei muitos anos já dei enneagrama, por exemplo, já ensinei enneagrama na Oi, Vivo, Sky, Embraer, Cirela, Unilever, sempre trabalhando muito executivo, sempre fazendo as empresas fazerem com que pessoas se conheçam mais ainda. E aí eu comecei a fazer trabalhos de autoconhecimento, trabalhos abertos, e as pessoas começaram, Alex, eu estou precisando mais nisso, o enneagrama é maravilhoso. Só que a coisa mais difícil que você tem é dizer para a pessoa que essa ferramenta que a gente está falando, ela realmente é valiosa. Por isso que eu mostrei para vocês lá aquelas informações, né, no início, os depoimentos, realmente como que aquilo muda do dia para a noite. Como se conhecer profundamente. Então, é um processo bem intenso. O que a gente criou, né? O que eu pensei para vocês que estão aqui me assistindo, para vocês que querem, se você chegou até aqui, se você está assistindo é porque você quer alguma coisa, você está com dificuldade com o filho, está com dificuldade com algum tipo de relação, já foi separado, o casamento não está legal e está com o ambiente, ou seja, se você está com tudo lindo e maravilhoso, você não precisa se desenvolver, mas mesmo assim seria bom. Então, eu preparei algo assim muito legal para vocês, para cobrir 3 grandes áreas que para mim são muito valiosas. Primeiro é o se trabalhar, é o se conhecer, é o se desenvolver para ser uma pessoa melhor. Porque quando você se trabalha, quando você se conhece, você faz com que isso melhore para o outro. Depois entender o outro, marido, filho, né? Marido, esposa, filho, entender as suas relações, tá? E saber educar melhor o filho usando o enneagrama. E depois no trabalho também. Então eu preparei um pacote, um modelo de treinamento, de desenvolvimento, que eu espero, né, que seja muito útil para vocês, que é algo que para mim foi muito valioso. Tá? Então, se eu apresentar para vocês aqui, o que eu pensei em trabalhar aqui? Ó? O que a gente bolou, né, de pacote, de processo? Ó? Trabalhar um enneagrama de autoconhecimento, trabalhar muito forte o se conhecer, tá? o se entender. Para quê? Para que você saiba o que você provoca, para que você saiba a sua personalidade, qual é o seu tipo do enneagrama, quais são os seus instintos, a gente vai perceber de asa, o que te motiva, o que te chama atenção, como é que você enxerga o mundo. Está muito ligado a esse autoconhecimento, a gente vai fazer ele de uma forma gravada, que você pode tirar dúvida depois, você pode mandar, você vai participar de um grupo comigo, você vai poder tirar dúvida. Depois a gente vai aprofundar esse entendimento do enneagrama para que você comece a entender, tá bom, agora eu já me conheço, Alex, mas como é que eu posso fazer para conhecer o outro? Meu marido, meu filho, como é que eu lido com essas pessoas, como é que eu desenvolvo as pessoas ao meu redor? E aí é um módulo que a gente vai chamar de avançado, é nesse módulo que eu vou te ensinar, por exemplo, a olhar, como é que você olha, né, cônjuge, para entender o tipo dele, que perguntas você pode fazer, quais estratégias você usa para se desenvolver, como você pode evoluir
emocionalmente, espiritualmente, como você pode ser uma pessoa melhor. Eu vou te dar orientações de como é que você lida. A gente vai trabalhar um bônus aqui, que é uma mentoria online, ou seja, além do trabalho gravado, você vai ter aulas direto comigo, você vai ter o treinamento direto comigo, para que você tire dúvida. Você vai ver uma coisa que é muito valiosa, você vai ver outras pessoas se relacionando com isso. Isso vai ser muito, muito bacana, porque você vai ver pessoas trazendo problemas delas e eu lidando com isso. E às vezes a orientação que você dá para um vale para o outro, então é uma troca muito rica. Nesse bônus 1 aí que a gente vai fazer 4 encontros online de 3, 4, 5, 6 horas. Às vezes dura 5 horas de conversa, assim, é muito rico. São dicas muito valiosas. Vou dar para vocês mais um outro bônus que eu vou chamar aqui de Enneagrama no Amor, tá vendo? Que é para você entender justamente como é que eu melhoro a minha relação conjugal. E aí, tanto com a pessoa que está com você nesse momento, mas Alex, eu não sou casado, sou separado, sou divorciado, mas eu vou te mostrar o seguinte, como é que você faz análise, né, do seu ex, para você aprender a lidar bem, né? Hoje eu sou separado, tenho 2 ex-esposas e a minha relação é muito bacana, graças a Deus, uma relação de respeito, de carinho, de amizade, assim, né? Aquela amizade, não dá para ter muita amizade com ex, né? Mas é uma relação, assim, tem muita cumplicidade, tem muito respeito, tem muito entendimento do jeito do outro, isso foi muito bom e quem me ajudou foi o Enneagrama, tá? Então a gente pode trabalhar também esse entendimento do seu ex ou do seu cônjuge atual, como você ter uma relação melhor, né, mais harmônica. Eu lembro que eu tive uma pessoa que falou comigo assim, Alex, depois do Enneagrama, ele salvou meu casamento, porque eu já estava a ponto de me separar do meu marido, porque eu sempre ficava olhando, né, o que faltava na minha relação. Sempre o que ele não fazia, e eu esquecia de olhar o quanto que ele fazia. O quanto que ele era bom, o quanto que ele era um bom pai, um bom marido, uma pessoa legal, um bom amigo, o quanto que ele se esforçava, que ele batalhava, e eu só olhava aquilo que ele não fazia. E eu já estava a ponto de me separar, porque eu já não aguentava mais ele. E aí o Enneagrama começou a me mostrar que o problema não foi o meu marido, fui eu. Eu é que via problema onde não tinha. Ou, se existia um problema, era 1, 2, mas ele tinha 8 qualidades e eu só olhava o problema. Como se esse 1, 2 problema fosse tudo. Então isso fez toda uma diferença, entender de Enneagrama para melhorar o casamento e para salvar o casamento dessa pessoa. E depois a gente vai falar de um bônus de Enneagrama no trabalho, porque assim, por que você chega muitas vezes estressado em casa? Porque você não está ali, problema de relacionamento no trabalho, problema com o seu chefe, problema com o seu subordinado, sabe assim, cliente que dor de cabeça, ou seja, o trabalho traz muito estresse para dentro de casa. Se você está mal e não sabe o que está acontecendo com você, não conhece sua personalidade, e já existe toda aquela dinâmica que não está legal na sua família, você traz o estresse do trabalho para dentro de casa, você piora tudo, você só vai potencializar os problemas. Então eu vou trabalhar com você também, assim, como é que você lida com as pessoas, como é que você influencia, como é que você melhora o relacionamento no trabalho, como é que você busca prazer no trabalho. A gente vai falar de fases da vida, cada fase da vida está ligada a um instinto, também é muito bacana essa aula, é muito valioso também, tá? E tudo isso, gente, tudo isso, se você fosse comprar, por exemplo, esse modelo todo, né, eu vou colocar aqui em cima, né? Se você fosse comprar tudo isso separadamente, ó, você ia pagar R$ 4.485. Alex, eu quero cada curso desse. Se você quiser agora comprar cada um desses cursos, você vai pagar separadamente esse valor. Então, se você pegar tudo isso que eu estou te oferecendo, o valor total disso dá R$ 4.485. Tá? O que a gente está fazendo nessa oferta, nesse grupo? Você vê que eu coloquei algo, vamos dizer assim, menor, para pouca gente, porque eu quero começar esse processo com vocês primeiro. Eu quero que é um trabalho para poucas pessoas. Então, o que eu quero para vocês? O que eu vou oferecer para vocês? Ó, a oferta que a gente vai fazer. Por todo esse trabalho, o que vocês vão pagar? R$ 1.497 à vista. Gente, cara, não tem explicação esse preço. Aí você fala assim, pô, Alex, mas 1.497, se você for dividir, você vai economizar 2.988. É isso que eu estou dando para você de bônus de preço. 2.988 de curso. Ah, mas eu quero fazer tudo isso de Enneagrama, pode olhar no mercado que você tem. Você vai pagar muito mais caro. Só um curso de autoconhecimento, você já paga 2, 3 mil reais. Já paga 1.000 e tantos reais só para ter o autoconhecimento. Você vai ter o autoconhecimento, você vai ter um avançado, você vai ter 3 bônus, que é uma mentoria ao vivo. Você vai poder tirar dúvida, você vai poder falar comigo pessoalmente, você vai falar do seu problema comigo pessoalmente, você vai falar do seu filho, do seu marido, da sua esposa comigo.
Eu vou dar dicas no grupo, mas você vai poder tirar dicas comigo. E tem mais, você fala assim, pô, Alex, mas tá bom. O negócio está muito bacana, a proposta está muito bacana, mas e se não funcionar? E se não for bom? Que essa é uma dúvida, né? Mesmo eu colocando aqueles depoimentos todos, você pode chegar para mim e falar assim, tá, mas e se não for bom? Aqui do lado, ó, eu estou colocando para vocês aqui, ó, uma garantia incondicional, ou seja, não tem motivo. Você pode dizer assim, não gostei de você, não é para mim, não estou afim de fazer esse negócio, não quero mais, né? Eu vejo que não é para mim. A gente devolve instantaneamente seu valor. Se for cartão, a gente cancela o cartão. Se for boleto, você pagou, você devolve o dinheiro na sua conta no dia seguinte. Ou seja, não tem estresse, não tem, tem que mandar carta, não. Alex, não quero mais. Ou seja, tudo isso para mostrar que você não perde nada. Ou seja, a responsabilidade é minha desse processo todo, não é sua. Eu é que tenho que mostrar para você o quanto que isso vale, o quanto que isso é bom. Se você não gostar, você não precisa pagar, tá? E para finalizar, né, pode entrar lá no site, no ead.cdho.com.br. Nesse momento, gente, assim, eu trouxe esse exemplo aqui, né, se você for pegar, deixa eu mudar o vídeo aqui, eu trouxe esse exemplo, né, por que eu deixo, as pessoas acabam postergando, não sei, isso aqui é um exemplo, né, de Alex, ele bota aqui, cara, minha gratidão, se eu tivesse feito, né, na primeira oportunidade, fez 1 ano e tanto depois da gente oferecer para essa pessoa aqui, tá? O Marcos, que é um cara assim, um coach, um cara super bacana, espiritualizado, um cara trabalhadíssimo e viu no Enneagrama um valor enorme para a vida dele, a esposa dele fez o curso, ou seja, ele deixou para a última hora. Nesse momento, quando a gente fala de preço, quando a gente fala assim, as pessoas sempre pensam assim, Alex, pô, mas valor, mas é 1.500. Você pode dividir em 12 vezes no cartão, você vai pagar 12 de 168, né? Tem um valor no cartão dividido em 12 vezes é maior. Se você pagar à vista no boleto, tem um desconto, super desconto, que fica os 1.497. Só que aí vem o seguinte, você tem 3 opções agora, depois que eu te mostro tudo isso. A primeira delas é, não, deixa, não quero, não, deixa esse negócio de lado. Beleza, é uma opção, né? Você não precisa comprar, isso aqui não é para ninguém, é obrigatório. Só que aí vem o seguinte, o quanto que você pode estar criando um problema seríssimo para você depois. O quanto que você pode manter essa vida que não está legal para você. Tem gente que fala assim, não, eu vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, vou fazer um negocinho ali, vou fazer um negocinho aqui, vou fazer, eu faço uma terapia, boto meu filho no terapeuta, ele vai lá 2, 3, 4... Não resolve. Porque você vai mexer num comportamento, numa atitude, numa situação, mas você não está fazendo um trabalho às vezes. Não é com a família toda. Coloca seu filho, você, seu marido, todo mundo para fazer um trabalho desse. Vai ficar muito mais caro. Tá? Então, e muitas vezes não entender o que aconteceu com você na sua vida como um todo, fez com que você, quanto sofrimento, quanta coisa que você podia ter feito diferente, se você tivesse realmente se conhecido dessa forma. E a terceira opção é realmente entrar e comprar e falar assim, cara, eu vou entrar nesse negócio, o Alex vai valer a pena. Então, esse é meu desejo, assim. Eu teria pago milhares, dezenas, centenas de milhares. Só pelos meus 2 casamentos que eu perdi, eu já perdi mais de 2, 3 milhões nessa brincadeira aí. Eu já perdi o dinheiro com empresa, com sócio, que eu tive que pagar para a sociedade, eu já perdi cliente. Eu já ganhei muito também, sabendo usar o Enneagrama, mas o quanto que eu perdi porque eu não sabia usar o Enneagrama. E gente, eu pagaria todo o dinheiro do mundo só para eu voltar no tempo. E com aquela conversa que eu tive com a minha filha, que eu criei 5 anos de terror dentro de mim. Até vontade de me matar eu tive, de tanto desespero que me deu, porque o medo que eu tive de perder minha filha, de perder o amor da minha filha foi gigantesco. Então, assim, não tem preço o que uma tarde, uma conversa pode provocar no futuro do seu filho. Então, muitas vezes, deixar para depois algo que é valioso, realmente não é legal, não é uma coisa que vai ser bom para a gente. Então, entra, confia, testa. Isso é o mais valioso, testa. Se não funcionar, eu devolvo. Eu estou te dizendo assim, tá lá os depoimentos, olha no site o que as pessoas falam. Sabe assim, vai valer a pena esse trabalho. E não sou eu dizendo porque eu quero te vender, não. Porque a vontade que eu tinha era de não vender esse troço, mas tem que ganhar dinheiro, né? Mas, cara, vale muito a pena. Então eu espero que para você tenha tido valor essa aula. Eu sei que falar tudo isso dessa forma, rápido, em pouco tempo é complicado, e eu acabo falando muito, mas eu espero que tenha valido a pena, eu espero que
você possa pensar muito seriamente em entrar nesse projeto comigo, tá bom? Um grande abraço e a gente pode ir se encontrando aí mais vezes, tá bom? Tchau, tchau.